Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de História, dando continuidade a nossos assuntos, onde nós encerramos, na aula passada, todo o processo de independência. Fato este ocorrido em 7 de setembro de 1822. A partir de agora, nós iremos aprender algo relacionado a novas etapas da nossa história. Hoje nós falaremos um pouco sobre o primeiro reinado. Iremos dar início a este assunto para que vocês compreendam como se foi dando a história até nós chegarmos onde nós estamos atualmente. Porque a história nós precisamos entender, estudar o passado para a gente compreender o presente. Não é verdade? Por isso a importância de sempre estar estudando esta disciplina de história, assim como os livros também referentes à história do Brasil, principalmente. O primeiro reinado foi um acontecimento histórico do nosso país, ocorreu de 1822 a 1831, logo após o processo de independência, como eu já falei anteriormente. Nesse momento, algumas mudanças aconteceram, dentre elas foi convocada uma Assembleia Constituinte, isso em 1823, em prol da elaboração da Constituição brasileira. Só que muitas pessoas insatisfeitas com essa Constituição, enfim, então foi formado um grupo com em torno de 10 pessoas para elaborar uma nova Constituição que fosse mais favorável a todos. Portanto, em 1824 surgiu a Constituição que foi outorgada. Entre muitas outras coisas que descrevia a Constituição, algo muito marcante e que predominou durante todo esse período foi a questão do poder hereditário. O que é algo hereditário? Algo que passa de pai para filho. Então, o poder não existia, o poder através do voto, e sim da hereditariedade. Também na Constituição falava que existiam 4 poderes. A gente sabe que atualmente existem 3 poderes: o executivo, legislativo e judiciário, não é verdade? Só que naquela época existiam 4: executivo, legislativo, judiciário e o moderador. O moderador era o imperador que controlava todos os outros 3 poderes. Era como se fosse o principal de todos, certo? Em 1824, aconteceu uma confederação chamada Confederação do Equador. Apesar do nome ser Equador, aconteceu aqui no Brasil mesmo, na província de Pernambuco. Recebeu este nome porque ficava próximo à linha do Equador. Então esse movimento foi não só com Pernambuco, mas também outras províncias se estendeu também para outras províncias. Em 1831, Dom Pedro abdicou do trono e voltou para Portugal, onde deixou seu filho como o novo imperador. Só que, naquela época, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. E era muito complicado. Imagina uma criança com 5 anos de idade tomar conta, digamos assim, de todo um país. Então, alguns fatores aconteceram, porque não era possível que uma criança governasse todo um território, mas isso Tia vai falar na aula posterior, certo? Diante dessa pequena introdução, eu queria só frisar o ano em que Dom João VI morreu. Vocês vão precisar para responder alguma questãozinha sobre isso. Foi em 1826, certo? No momento, eu gostaria que vocês lessem o assunto no livro didático, na página 392. Então, aqui nós temos uma introdução, todo o assunto, na unidade 2, primeiro reinado. Fala um pouco do que Tia falou. Nós temos aqui, não é para fazer essa atividade do livro, certo? Porque tem uma folha, isso é um assunto muito interessante, que a gente não deve passar despercebido, deve aprender realmente.
Então, nós ainda teremos outra aula falando deste assunto. No momento, o que vocês deverão fazer? Ler o assunto no livro didático, dar uma lida também na folha e responder as questões, certo? Então, as questões que são relacionadas um pouco do que Tia falou e também está tudo no texto, ok? Dê uma lida. Amanhã a gente vai se ver na aula de geografia. Nós teremos um assunto novo também. Iremos falar sobre orientação espacial. Então, além de dúvidas, além da gente matar um pouco da saudade, a gente vai também dar a introdução, né, do assunto novo de geografia. Também amanhã nós falaremos sobre o meio ambiente na aula de ciências e estou super ansiosa por esse dia de amanhã. Então, um grande abraço, boa aula. Amanhã a gente se vê mesmo.